Soltou a imagem para ela poder. Boa tarde aos amigos e às amigas. Mais esse encontro aqui, essa live. E hoje é um dia tão especial para o Brasil, para a sociedade, que é o dia que se comemora a consciência negra. E eu trouxe uma reflexão bíblica e cristocêntrica sobre este dia, sobre essa data, sobre essa comemoração. E eu tomei aqui como base no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versículo 34, que Pedro diz assim: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Essa mensagem é muito interessante porque ela está num contexto que aqui eu não estou colocando, mas posso explicar rapidamente. Pedro foi à casa de pessoas que não eram judias naquela época de Jesus. Ele recebeu um chamado para ali estar e proclamar e colocar o evangelho para eles, esse evangelho novo naquela época, aquela nova doutrina que muitos não conheciam ainda. E Pedro chega ali na casa de um centurião e ele coloca as verdades do evangelho e os sinais que os judeus já tinham visto vir sobre eles ao descer o Espírito Santo sobre eles. Eles ficaram maravilhados de que os mesmos sinais se evidenciassem também sobre aqueles que não eram judeus. E alguém perguntou, ficou perplexo, mas como é que pode esses homens que não são judeus, né, receberem a mesma porção do Espírito Santo que estava destinada a este povo judeu e não àqueles? Então Pedro diz, ele reconhece que para com Deus não há acepção de pessoas. Isso quer dizer que o nosso Deus abençoa a todas a sua criatura, que para ele não há preto, negro, não há branco, não há judeu, não há grego, ele é Deus de todos. E a sua salvação, a salvação que ele trouxe-nos na cruz do Calvário, ela é para toda a humanidade, porque para com ele, repito, não há acepção de pessoas. Neste dia que comemoramos a consciência negra, nós passando pela Bíblia, vendo esse evangelho tão maravilhoso de Jesus, nós percebemos o quanto o evangelho de Jesus é inclusivo. Ele não exclui ninguém das suas bênçãos, ele não exclui ninguém das suas maravilhas, ele não poupa a ninguém a salvação, muito pelo contrário. Ele abre, chama todos os povos, todas as raças, todas as etnias, para que recebam Cristo, recebam a salvação que o Cristo nos trouxe na cruz do Calvário. Cristo não morreu na cruz do Calvário por um grupo de pessoas, ou para uma seção, para uma determinada raça. Não, ele morreu para todos. Ele não fez acepção de pessoas. Quando ele abre os seus braços na cruz do Calvário e se entrega, ele se entrega por toda a humanidade. E é preciso que se diga isso nos nossos dias, porque alguém faz discriminação. Olha, o Cristo que estava na cruz, ele tinha cor tal, ele tinha dessa forma, ele era daquela forma, mas nós estamos falando do nosso Deus. O Deus que nós adoramos em espírito e em verdade. E nós não podemos saber que cor o Espírito tem. E mesmo que soubéssemos, esse Deus nos amou da forma que somos, sem nenhuma diferenciação. Ele próprio nos criou em diversas formas, em diversas etnias. Ele mesmo provou que ele é um Deus da diversidade, que ele é um Deus que abraça todos, porque se assim não fosse, ele teria nos criado todos iguais, como robôs, com a mesma cara. Não foi ele que nos criou. Nosso ponto evangélico, nós cremos na criação de Deus, na criação divina. Então, esse Deus nos criou de formas diversas. E aí eu fico me perguntando, será que não estava no plano de Deus justamente provar o amor que ele nos ensinou também ali no Antigo Testamento, quando ele fala dos 10 mandamentos,
onde um dos principais mandamentos é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então é muito fácil às vezes nós amarmos aqueles que são parecidos conosco, que fazem aquilo que nós queremos, que são iguais a nós, que nos agradam, mas amar o diferente, amar aquele que pensa contrário, aquele que tem uma religião diferenciada, isso é muito diferente, né? Então o próprio Cristo, para provar o nosso amor, o amor que deve haver entre todos nós, não da raça A ou da raça C, mas o amor que deve haver na raça humana. As etnias são diferentes, mas a raça é uma só, é a raça humana. Para isso, ele nos criou de formas diferenciadas para que nós pudéssemos comprovar este amor pelo nosso semelhante, que é ser humano igual a mim, mas às vezes tem uma cor da pele diferente, tem uma religião diferente, tem um país diferente, tem uma língua diferente, mas o mesmo Deus que morreu na cruz, ele não fez essa acepção, ele morreu para todos, por toda essa humanidade. Então, nós precisamos, no Evangelho de Jesus, rejeitar, repudiar todo sentimento separatista, etnicocêntrico e racista no Evangelho de Cristo Jesus. Porque se assim não for, esse Evangelho não terá sido de Jesus, do Filho de Deus. Ele será um Evangelho de qualquer um, menos o Evangelho de Jesus, o Filho de Deus. Porque neste Evangelho nós vemos como Cristo fez questão de incluir os pobres, os necessitados, os que estavam oprimidos pelo pecado, os que estavam dispersos, os que estavam desprestigiados pelaquela sociedade onde Cristo vivia. Aquela sociedade judaica daquela época que era materialista, que estava corrompida e que estava, como nós sabemos, vemos no Evangelho. Mas Jesus pegou todos esses que estavam excluídos naquele momento e os trouxe para perto de si. A mulher adulta, ele falou a luz. Aqueles que estavam leprosos, que estavam distantes da sociedade, ele os limpou e os trouxe para junto de si. Então, nesse dia da consciência negra, que nós possamos ter consciência de que somos irmãos verdadeiramente um dos outros, que nós temos por Pai a Deus, nosso Deus, e que não faz acepção entre os seus filhos. Em Gálatas 3:26 diz assim: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Todos são. Então ele, o Cristo, ele mesmo acolheu. Ele é inclusivo. E eu fico preocupado porque muitas vezes nós vemos pessoas falarem coisas diferentes, colocar na boca do Cristo aquilo que ele não falou e aquilo que ele não pensou, porque ainda não conhece o Evangelho de Jesus. Mas nessa tarde nós estamos aqui para dizer isso, que o Evangelho de Jesus é inclusivo e que ele chama a todos para a salvação através do seu Filho. Cristo não fala de tolerância ou de intolerância. Eu acho essa palavra muito interessante, porque nós toleramos aqueles de quem nós não gostamos. Então eu posso dizer assim, eu tolero esse cara, eu tolero essa pessoa, mas eu na realidade não amo, eu apenas tolero. Mas Jesus não fala de tolerância, nem de intolerância. Ele fala de amor incondicional. O amor que estava nele, que se materializou em Jesus e que ele enviou ao mundo para que nós o recebêssemos. É deste amor que ele está falando. Um amor que não olha a cor da pele, que não olha a condição social, que não olha a condição da pessoa, de qualquer que seja, mas ele olha o coração, ele olha o íntimo e reconhece em você e em mim a essência de Deus, que fomos criados para sermos a primazia da sua criação neste mundo. Então nós precisamos raciocinar, refletir nesse dia, se nós estamos reproduzindo um evangelho que não é o evangelho que Jesus pregou, mas o evangelho que separa, um evangelho que faz tantas divisões. Esse não é o evangelho de Cristo. E se eu não amo ao meu próximo como a mim mesmo, como o segundo mandamento fala, eu não estou no evangelho de Jesus, eu estou em outro evangelho, qualquer que seja, porque há diversos evangelhos na atualidade, mas nós estamos aqui pregando e anunciando que Jesus ama, independente da etnia, independente da situação do homem e da mulher.
ele chama a todos para a salvação, sem discriminações, sem desprezos, sem deixar um no canto e outro no outro canto, mas ele congrega em si, no próprio Cristo, todos nós. É por isso que quando Cristo morre na cruz do Calvário, nós já não somos a partir daí mais considerados seguidores de Cristo, mas o próprio Cristo fala: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Em outro lugar ele falou: já não vos chamo mais de servo, mas de irmãos, de amigos. Então é uma aproximação tremenda que ele faz da raça humana, não de etnias separadas, não privilegia uma etnia para deixar outra, mas ele congrega todos nós nele, no próprio Cristo. Que nesse dia de conscientização nós possamos ter nossa consciência, não somente negra, mas de toda a consciência cristã, consciência humana, limpa deste pecado que é a discriminação, deste pecado terrível que é a discriminação, e que não é aceito por Deus e nunca será, porque Deus é amor e chama cada um de nós para que nós nos amemos uns aos outros verdadeiramente. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus nessa tarde. Aqui vos falou o pastor Davi Arcélio.